Olá, meus queridos alunos do segundo ano, como é que vai? Tudo bem? Aliás, do primeiro ano, perdão, certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? É tanta aula que já está confundindo as turmas, né, pessoal? Mas vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né? A gente vai trabalhar a parte de geometria plana, dando continuidade aos nossos estudos sobre geometria plana. A gente vai trabalhar a parte de triângulos 3. Então, por aí a gente vai encerrar nosso estudo de triângulos, beleza? Então, vai ser triângulo 3 agora. Essa parte de triângulo 3 aí, a gente vai trabalhar uns tópicos, definições de alguns parâmetros, como bissetriz, ortocentro, incentro, circuncentro, baricentro, viu? São as definições sobre essas características que aparecem no triângulo, que são alguns segmentos de reta que pode aparecer. Mas o principal da aula de hoje, a gente vai frisar, gente, vai ser a questão do teorema da bissetriz, certo? Ó, vocês podem até pegar o conteúdo lá do nono ano dessa parte de geometria, vocês viram, quem também estudou aí no sistema SAI, né, do Dom Bosco, do Balsas, vocês viram essa parte aí no nono ano. Então, tem a parte lá de geometria plana, onde trabalha triângulos. A gente vai trabalhar a parte do teorema da bissetriz interna e externa, e essas características do incentro, do ortocentro, do baricentro, da altura, da mediana, da mediatriz. Isso aí tudo tem lá. Vocês podem até, quem tiver material, dar uma olhada também para fortalecer mais essa base do conhecimento dessa geometria. Então, se vocês pegarem lá o material de vocês, ó, como nós temos aqui, a gente vai ter primeiro essa bissetriz de um ângulo. Todo mundo já sabe que é uma bissetriz, né? Ele define a bissetriz. A bissetriz é um segmento de reta e divide o ângulo ao meio, certo? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Cuidado para não confundir com a mediatriz, certo? Porém, nessa bissetriz, a gente vai ter dois teoremas em básico. Eles servem muito para a gente resolver alguns problemas quando envolve essa bissetriz no triângulo, certo? Só para facilitar algumas resoluções de atividade, de questões, de situações, e aparece bissetriz de um triângulo. Nós temos a interna e a externa. Então, a interna é essa daí, ó, e a externa, logo embaixo, nós temos o teorema da bissetriz externa. Eu vou explicar aqui na lousa para vocês, botando os valores. Eu não vou, pode ser até que eu não coloque mesmo os valores aqui dessas letras, ó. Você pode observar o seguinte, ó, eu tenho esse triângulozinho aqui, ó. Eu tenho o verso ABC, tem um lado CBAMN. Pronto. Eu vou colocar essas medidas aí aleatoriamente, beleza? Eu só quero que você frise de como é a ordem que você pode colocar essas medidas na fórmula, beleza? Então, para a gente não estar decorando fórmula e sim aprendendo, então vamos lá. Então, primeiro nós temos aqui o seguinte, ó, bissetriz. Nós já sabemos bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, né, eu tenho um ângulozinho aqui, né, ó, tem um verso A, O, B, certo? Ó. Então, a bissetriz, ela vai ser desse vértice, vai dividir o ângulo ao meio, ó. Então, aqui vai ser ângulo alfa e também vai ser o ângulo alfa. Então, nós já sabemos que é a bissetriz. Só que o nosso estudo aqui, para a gente frisar o quê? O teorema, certo? Então, teorema da bissetriz interna. Então, teorema, certo? Então, primeiro a gente vai ver aqui o item 1 da bissetriz interna. Isso, gente, no triângulo, beleza? Isso no triângulo. Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu vou desenhar um triângulozinho aqui, certo? Ó. Vou botar os vértices I. A, B, C. Lembrando que, por característica de um triângulo, a gente pode nomear os lados com as letras minúsculas do alfabeto referente aos seus ângulos opostos. Por exemplo, e a Azão, então aqui vai ser o lado Azinho. E a Bzão, o lado Bzinho oposto, C, Czinho. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o ângulo A, pode ser em relação a B ou C, é um deles, certo? Eu tiver um ângulo A e eu traçar a bissetriz, ó, a bissetriz vai dividir esse ângulo ao meio, não é isso? Ó? Dividir o triângulo ao meio, o ângulo ao meio, aliás. Ficou bem divididozinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Pronto, tá aí, ó, certo? Ele vai ter duas projeções. Então, vou ter esse lado e vou chamar de M, esse lado e vou chamar de N. Beleza? Então, eu só sei esse segmento A, esse segmento aqui todinho, ó. Você pode observar o A, esse segmento aqui todinho, é o M mais o N. Pode dizer que o A vai ser o M mais o N. Isso aí tá óbvio. Não é isso, ó? Mas o que diz a teorema da bissetriz interna? Isso, quando ele me dá um triângulo, quando ele fala esse segmento de A até um pontozinho, ele bota e diz a bissetriz desse triângulo, você pode utilizar
essa fórmula para você encontrar um dos lados desse triângulo. E qual seria a fórmula, gente? A relação é muito simples, ó. Você vai pegar, ó, quando eu tracei a bissetriz, você vai ter o lado C e a projeção M, o lado B e a projeção N. Então é muito fácil essa fórmula, ó. Você vai pegar esse lado C está para a sua projeção M, assim como o lado B está para a sua projeção N. Simplesmente essa fórmula você vai utilizar. Beleza? Utilizando essa fórmulazinha aí, você vai encontrar uma das medidas desse lado que está faltando. Certo? Ó, simples. Então, o teorema da bissetriz interna é isso aí. Então, ele vai me dar os valores numéricos e algum desses medidas aí vai estar faltando. Pode até ser que falte, pode até ser que ele me pede o valor de A. Então, você vai encontrar o M e o N, e somos os dois valores, você vai encontrar a medida A. Então, simples. Beleza? Logo após aí, nós temos o teorema da bissetriz externa. Esse é o teorema da bissetriz interna. O da bissetriz externa é o seguinte. Bom, e ó, vai ser o item 2. Bissetriz externa. Certo? Ó. Então, deixa eu desenhar aqui um triângulozinho mais ou menos essa bissetriz externa. Então, aqui nós vamos ter mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Então, esse triângulozinho e é o seguinte, ó, tem um triângulo I. Deixa eu ver os versos que ele me deu aí. ABC também, né? A, B, C, certo? Ó, ele vai prolongar esse lado aqui, ó, certo? A bissetriz do ângulo externo pode ser do A, do B, do C. Então, do ângulo externo é esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o ângulo externo, ó. Você lembra o teorema do ângulo externo? O ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Mas estamos trabalhando na bissetriz. Uma metade do ângulo vai ser aqui, ó. Você vai traçar a bissetriz, ó. Ela divide o ângulo ao meio, ó. Então, se aqui é A, o lado oposto a ele vai chamar de Azinho. O C, o lado oposto, Czinho. E o B, o lado oposto, Bzinho. Certo, gente? Tá aí, ó. E aqui vai ser a bissetriz. Esse vai ser, ó, esse segmento de reta aqui é a bissetriz. Só que eu tive que prolongar esse lado BC para poder cortar esse lado. E nessa prolongação aí no material de vocês, ele deu o valor de N. Vamos chamar isso aqui de N, ó. Então, nós temos aqui, ó, esse segmento todinho, ó, do B até aí, ele chamou de uma letra M. E o M agora vai ser o A mais o N, não é isso? Ó? Esse segmento de reta, esse aqui todinho, gente, é o lado A, mas esse lado N ele chamou, ó, certo? Pronto. Outra coisa, não precisa prender a letra, posso botar X, posso botar Y, enfim, qualquer letra. Viu? Não vamos misturar esse M e N daqui, não. É diferente, isso aí é outra parte. Então, você pode observar, quando eu fiz o teorema da bissetriz interna, eu só utilizei os lados e as projeções, eu não utilizo a medida da bissetriz. Ela não entra em fórmula. Aí, também essa medida não vai entrar em fórmula. Beleza? Ó, ela não entra em fórmula. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, gente? Ó, então, nesse segmento aqui, ó, da bissetriz externa, você vai pegar esse lado C. Ó, o lado C está para, e é o maior lado, está para a projeção do maior lado em o M, assim como esse lado B está para o lado N, a projeção do outro. Ó. Então, C está para M e C, B está para M e o C está para N. O B está para N, certo? Ó. Então, essa é a diferença. Quando você for fazer a bissetriz externa, ele fala esse segmento da bissetriz externa, você vai pegar esse lado está para esse maior lado, o C está para o maior, é o M, e esse lado B está para o menor lado, esse ó, é o N. Então, o lado A ele não entra na fórmula, certo? Então, são esses dois teoremas das bissetrizes, beleza? Além da bissetriz interna, da bissetriz externa, ó, só um exemplo básico aqui, vamos supor, eu tenho um triângulo nesse aqui, ó. Tá aí, prolongando aqui, né? Tá aí, ó, o externo, certo? Ele me dá essa medida aqui, vamos botar aqui 10, vou botar aqui 6, e nós vamos colocar 8, e aí eu vou colocar X, certo? Ó, então, eu queria saber, aí eu vou ter o A, o B, o C e o D. Ele vai dizer, e o A até D é bissetriz, certo? Ó, do A até C é uma bissetriz, então você já sabe que é a bissetriz do ângulo externo desse triângulozinho aqui, ó. É um triângulo, ó. Pronto. Então, você vai usar a fórmula. Como ele é uma bissetriz, para mim encontrar essa medida X, eu vou usar a relação da bissetriz externa. Que seria como? Ó,
10, esse lado maior está para o lado maior, é quanto? 8. Assim como 6 está para esse lado, é quanto? X. E só fazer cruzado, ó. 10 vezes x, 10x, 8 vezes 6, 48. X vai dar 48 dividido por 10, vai dar quanto? 4,8. É para isso que serve esse teorema, para facilitar a resolução em relação ao de um lado dos triângulos, quando ele envolve bissetrizes. Simples, a mesma coisa que você faz na bissetriz interna. Então tá aí, viu, gente? Então, o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa é basicamente isso aí, viu? Agora a gente vai para outras situações. A gente vai trabalhar algumas características, certo? Ó. Então, pegando aqui, ó, bissetriz interna e externa já foi dado, né? Tá as relações, ele botou ao contrário, mas é a mesma proporção, fica até mais fácil de aprender. E vai para alguns pontos notáveis do triângulo. São esses aqui, ó. Nós temos o baricentro, nós temos o incentro, que está aqui embaixo, nós temos o circuncentro, nós temos o ortocentro. Isso aí tem muito a ver, gente, com aquelas relações de altura, de mediatriz, mediana, tudo isso aí, ó. Então, posso notar, primeiro a gente vai ver o baricentro, certo? Ó, o ponto de interseção de 3 medidas de um triângulo chama-se baricentro do triângulo. 3 medianas. Então, vamos lá. Vamos encontrar esse baricentro, certo? Ó, somente o baricentro vai ter fórmula. Os outros não têm fórmula, é somente para você entender e fazer uma relação, certo? Então, o único que vai ter fórmula, vai ser preciso saber, é o baricentro. Então, vamos aqui, ó. Então, a primeira coisa a gente vai ter quem? O baricentro. Baricentro, certo? Ó. Então, se você tiver um triângulo aí, né? Eu vou botar a medida ABC. Então, como ele disse, o baricentro, ele tem a ver, gente, com as medianas. O que é mediana mesmo? É um segmento de reta que sai de um vértice e divide o lado ao meio. Isso é a mediana. Então, por exemplo, aqui, ó, o lado ao meio, vou botar isso aqui, ó, ele sai desse vértice e divide o lado ao meio. Então, está a mediana e em relação ao vértice A. Aí sai desse vértice, vai dividir o lado ao meio. Então, tá aqui, ó, dividir o lado ao meio. Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. E esse aqui, ó, vai dividir esse lado ao meio. Esse lado é igual a esse daqui, ó. Então, esse aqui vai ser o baricentro. É precisar pela letra G. Certo? Ó, é precisar pela letra G. E o A, ele vai ter duas ordenadas. Vai ter duas ordenadas. Vai ser o X do A e o Y do A. O B, ele vai ter em o X do B e o Y do B em relação ao plano cartesiano. E o C vai ser o XC e o YC. Então, para nós encontrarmos o baricentro, você vai encontrar o X do baricentro e o Y do baricentro. Então, ó, para encontrar o X do baricentro, você vai fazer a média aritmética das ordenadas de X. Você vai pegar o X do A mais o X do B mais o X do C e dividir por quanto? Por 3. Você vai encontrar o X do baricentro. Para mim encontrar o Y do baricentro, do G, que é representado por G, o baricentro, então vai ser o Y do A mais o Y do B mais o Y do C e dividir por quanto? Por 3. Então tá aí, ó. Ou seja, meu baricentro, né, vai ser em o X do G e o Y do G. É só somar os três valores de A, B e C do X dividido por 3 e o Y é a mesma coisa. Você vai encontrar o ponto do baricentro. O baricentro é muito simples. Então, o baricentro é o encontro das 3 medianas. E o que é uma mediana? É o segmento de reta que sai de um vértice e divide o lado oposto ao meio. Certo? Ó, então, se traçou todas as 3 retas, divide os lados ao meio, então você vai ter o baricentro, é o encontro desses 3 segmentos. As 3 medianas. Mediano, o encontro das medianas, viu, gente? Pronto. Agora, se você observar esses outros aqui, ó, ele vai falar agora sobre os outros. Vamos ver os outros só teoria, certo? Não tem cálculo, não. Então tá aqui, ó, o baricentro, ó, ele divide, o Gzão, né? Ele divide em ponto médio 1, médio 2, médio 3. Ó, esse é o baricentro. Agora vamos para esses outros características de um triângulo que nós temos. Nós temos aqui embaixo o incentro. Eu quero que você destaque aí o que é o incentro. É o ponto de interseção das 3 bissetrizes. Então, o incentro, gente, é o encontro das 3 bissetrizes. Então, quando eu falar em centro, você lembra de bissetriz. Se tiver uma questão teórica, ele falar em centro, relacionando um mediatriz ou um mediana, já está errado.
O incentro é o encontro das bissetrizes. E a bissetriz é o segmento de reta e divide o ângulo ao meio. Esse vai ser a bissetriz. Quando ele falar do... Tá, e, ó, por exemplo, ó, eu tenho esse ângulo e, ó, então, esse segmento de reta divide o ângulo B ao meio, esse segmento de reta divide o ângulo A ao meio, e esse segmento de reta divide o ângulo do ângulo C ao meio. Então, bem, e, ó, vai ser o incentro. Beleza? Ó. Isso não quer dizer, e esse segmento aí, ó, é igual a esse daqui. Não. A medida dos ângulos é igual. O círculo é só para estar inscrito, certo? Vai dar bem centro no círculo. Então, incentro tem a ver com bissetriz. O circuncentro também não tem... é só para a gente identificar e saber qual é a relação dele. O circuncentro, gente, é o ponto de exceção das mediatrizes. Beleza? Ó, veja bem, nós temos mediana, temos bissetrizes e agora mediatrizes. Você pode estar até se perguntando, mas o que é uma mediatriz? Ele não especifica. Então, por exemplo, ó, a mediana, eu expliquei para vocês, a mediana em cima ó, do ortocentro, ele é o quê? A mediana é o segmento de reta que sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. A bissetriz é o segmento de reta que sai de um vértice e divide o ângulo ao meio. E a mediatriz, ela vai ser um segmento de reta, gente. Preste bem atenção, a mediatriz. Ó, é o segmento de reta que sai de um vértice, ela corta o lado oposto ao meio e passa formando um ângulo de 90 graus. Essas duas características ela tem. Então, a mediatriz, ela sai do vértice, ela divide o lado oposto ao meio e forma um ângulo de 90 graus. São duas características. Viu? Ó? Porque o ortocentro, ele tem a ver com a altura. O ortocentro, ele sai de um segmento, de um vértice, passa pelo outro lado, mas formando um ângulo de 90 graus. Então, a diferença do ortocentro para o circuncentro é isso. Ó. O ortocentro ele tem a ver com a altura. E a altura? A altura ele sai de um vértice, corta o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Mas não quer dizer que ele vai dividir o lado oposto ao meio. Isso não quer dizer isso. Beleza? Deixa eu mostrar bem aqui. Aí, ó, vamos na lousa. É melhor. O ortocentro. Primeiro vou explicar para vocês o que é altura. O ortocentro tem a ver com altura, né? Então, a altura de um triângulo. Ó, você tem um triângulo mais ou menos desse tipo aí, ó. Tá aí, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, A, B, C. Então, se eu fizer a altura em relação a um ponto B, ela vai ser isso aqui, a altura, ó. Ela vai dividir e faça de forma 90 graus, ó. Beleza? Então, eu vou ter essa altura em relação ao vértice B. Tá aqui a altura, ó. Se eu fizer em relação ao A, a altura vai ser isso aqui, ó. Ó, a altura em relação ao A, ó. Vai ser isso aqui. Beleza, ó? O vértice A, forma 90 graus. Mas não quer dizer que esse lado é igual a esse. Ele não caracteriza a medida dos lados. E sim, e corta do lado forma 90 graus. E do C, ele vai fazer isso aqui, ó. E forma 90 graus, ó. Então, esse encontrozinho aqui, ó, vai ser o ortocentro. E aí, uma das três alturas. Beleza? Então, quando ele falar essa parte de ortocentro, é uma das três alturas. Agora, se ele falar o circuncentro é o contrário. Quando eu tenho aqui, ó, quando ele falar, ora, isso vai ser a altura, certo? Altura, aí vai ser altura, e esse vai ser em altura. Altura em relação ao lado AB, altura em relação ao lado AC, altura em relação ao lado CB. Altura. Ora, quando ele falar a parte de mediatriz, a mediatriz, quando você tem um triângulo mais ou menos desse jeito aqui, ó, você vai fazer o seguinte, ó, esse lado está no meio, então ele passa pelo o meio do lado e ainda forma 90 graus. Aí, ó, esse é uma mediatriz. Bem que outra mediatriz, ele sai daí, ó, está o meio, ó, certo? Então, ele sai daí, ó, passou bem no meio, dividiu ao meio e formou 90 graus. Se ele formar 90 graus e passar pelo meio, é mediatriz. Aí também, ó, se ele dividir ao meio e formar 90 graus, também é mediatriz. E o encontro das três mediatrizes vai ser o circuncentro. Beleza? Então, o circuncentro tem a ver com mediatriz, o ortocentro tem a ver com as alturas, viu? O incentro tem a ver com a bissetriz e o baricentro tem a ver com a mediana, certo? Então, essas três características você tem que relacionar. Destaque essas três situações no material de vocês, beleza? Então, é basicamente isso aí. Então, nós temos a teoria da bissetriz interna e externa e do baricentro, as únicas formas que nós temos para trabalhar, certo?
Então, pegando agora o prateando, a gente exercitar. Então, vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui. Vamos ver o prateando. Então, o prateando está na página 262. Nós temos basicamente 5 questões aí do prateando, certo? Ver se ele chega aqui no prateando. A internet está um pouquinho lenta. Pode passar, mas não é problema de junta, né? Então tá aqui, ó, praticando. Nós temos 4 questões. Então vocês podem parar o vídeo, tentarem fazer, né? Logo após vocês voltam com a minha resolução, beleza? Então é bem simples. Então vamos lá, gente. Vamos fazer isso praticando aqui rapidinho. Simples, simples. Viu? Tentem fazer, gente. Para o vídeo, tentem fazer. Depois vocês voltam com a resolução aqui comigo, certo? Então vamos aqui, ó. Então, triângulo 3. Deixa eu deletar aí. Então, página 262. Praticando. Primeira questão. Na primeira questão, ele está relacionando aí a um triângulo, não é isso? Esse triângulo aí, ele me dá o x menos 15 graus, e o outro ângulo, ele vai dar 4 into de x. Beleza? Então, eu tenho A, O, B. A, O, B e tem o CI. Pronto. O que ele vai dizer? Vamos ver o que é essa situação aí, ó. Calcular o valor de x na figura CI, sabendo se OC é bissetriz. OC é bissetriz. Então, gente, o x é uma bissetriz interna, mas não está pedindo os lados do triângulo. Está pedindo o ângulo x. Então, se é uma bissetriz, é só você saber. E esse segmento dividiu esse ângulo igual a esse, ó. Ou seja, o x menos 15 grau, esse ângulo aí, é igual ao outro, é quanto? 4 into de x, ó. Pronto, é só você fazer cruzado, ó. 5 vezes x, 5x menos 5 vezes 15 vai dar quanto? Vai dar 75, não é isso? 4x vezes 1, e é 1 que nós temos, ó. 4x vezes 1 vai dar 4x. Passo 4x para lá, 5x menos 4x igual a mais 75. Então, x vai dar quanto? 75 graus. Então, o valor do x é igual a 75 graus. Simples. Questão 2. A soma da abscissa com a ordenada do baricentro do triângulo cuja vértices são a soma da abscissa com a coordenada, com a soma da abscissa com a coordenada do baricentro. Lembra o que é o baricentro, gente? É o XA, XB, XC dividido por 3, o YA, o YB e o YC dividido por 3. Então, os pontos que ele me deu aí, ó, foram em 3 e menos 2. O outro ponto foi qual? Menos 1 e 0. E o outro ponto foi 2 e 4. Pronto. Então, vamos calcular o baricentro. Vamos calcular o XG. Você vai somar o X, ó. X1, o X2 e o X3. Ou XA, XB e XC. Então, vai ser 3 menos 1 mais 2. Se divide por 3. 3 menos 1, 2. 2 mais 2, 4 sobre 3. Tá aí, ó, o X do baricentro. O outro vai ser em o Y do baricentro. Vai ser, ó, menos 2 mais o outro, 0, mais o outro, 4. Dividir por quanto? Por 3. Menos 2 mais 4 vai dar 2 sobre 3. Ele pediu a soma da abscissa com a, na verdade, é com a ordenada. Ele falou em cima, ó, a soma da abscissa com a ordenada do baricentro. É a ordenada, porque a ordenada são os dois, é o XA e o YA. É o XB e o YB. Então, é a abscissa com a ordenada. Enfim, então a soma, você vai pegar 4 terços mais 2 terços. E vai dar 4 mais 2. Servir por 3 vai dar quanto? Vai dar 2. Tem alternativa? Tem. Letra A. Beleza? Simples. Terceira questão, já é uma questão que envolve a situação do triângulo, não é isso? Então, nós temos aqui, ó. Se dá para ver aí.
Ponto M, que vai ser o A, o B e o C, não é isso? Vai ser 2x mais 3 e vai ser x mais 7. Não é isso? Então, o que ele diz em relação a esse triângulo, beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, ele fala o seguinte aqui, ó. Observe a imagem assim, e no triângulo ABC, AM é a mediana relativa ao lado BC. AM é a mediana. O que é a mediana? É o segmento de reta que divide o lado ao meio. Então, esse lado aqui é igual a esse. Ó. Essa mediana dividiu esse lado ao meio, dividiu em partes iguais. Então, ó, aí na mediana do lado BC, os segmentos BM e MC são expressas por 2x mais 3 e x mais 7. 2x mais 3, x mais 7. Então, qual é a medida do lado BC? É saber o lado BC, ó. Então, eu tenho que encontrar o x para descobrir o lado BC. Então, se esse segmento é igual a esse, e já essa medida 3, ó, eu vou botar 2x mais 3 é igual a x mais 7, ó. Simplesmente isso aí, é só achar o x. Para x para lá, 2x menos x igual a 7, passo 3 para cá, menos 3. E vai dar x igual a 4. Não é isso? Pronto, x é 4. Então, esse lado aqui vai dar quanto? Ó? 2 vezes 4, x é 4. Ó. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3 vai dar quanto? E vai dar 11. Esse aqui, ó, 4 mais 7 vai dar quanto? 11. Então, esse lado é igual a esse. Realmente está correto. Então, o segmento BC vai dar quanto? 11 mais 11. Então, o segmento BC vai dar quanto? 22. Mais fácil do que mastigar água, não é isso? Ó? Simples. Mais fácil do que mastigar da jumenta. Vamos para terceira e penúltima, não é isso? Aliás, para a quarta e penúltima. Então, quarta questão. Quarta questão é uma questãozinha teórica, básica, não é isso? Ó? Então, assim, observe as três afirmações. Em um triângulo acutângulo, todos os ângulos agudos menor do que 90 graus, o ortocentro encontra-se no interior dele, com certeza. Ó, se você tiver um triângulo e todos os ângulos são agudos, o ortocentro, e o ortocentro, gente, eu encontro as três alturas, né? Ó, se traçar as três alturas aqui, ó, sempre vai dar aqui no interior dele. O ortocentro vai dar sempre no interior dele. Então, a primeira afirmação é correta. Afirmação 2. Em um triângulo obtusângulo, tem um ângulo obtuso maior do que 90 graus, o ortocentro encontra-se fora dele. Ó, se eu tiver aqui, ó, um obtuso, ó, beleza? Ó. Então, e vai ser conta das alturas, né? Ó. Então, se eu pegar bem I, no caso I, a altura desse triângulo, se eu pegar e traçar, nesse caso aqui, ó, posso traçar a altura dele aqui, e não vai ficar desenhado. O outro, deixa eu ver aqui, deixa eu só botar o tanque mais apropriado. Vou botar aqui, assim. Vamos botar e desenhar o ABC, né? Aleatoriamente, ABC. Certo? Ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, em um triângulo obtusângulo, o ortocentro encontra-se fora dele. Beleza, ó. Então, se você for encontrar a altura dele, geralmente, em relação aos prolongamentos dos seus lados, ó. E se eu prolongar, por exemplo, ó, você pode ver que ele está aqui, ó, a altura dele. Então, se eu prolongar esse lado aqui, ó, eu vou ter essa altura dele aqui, ó, fórmula 90 graus. Beleza, ó. Esse outro, e se eu prolongar dele aqui, ó, em relação a, ó, eu vou ter a altura dele aqui, ó, formando 90 graus, tá? Se encontrou aí, ó. E o outro eu posso traçar aqui, ó, formando no C, certo? Ó. Traçando, ó, formando 90 graus. Então ele vai se encontrar fora do triângulo, ele é obtusângulo. Então a altura dele vai dar fora dele. Então, também vai dar certo. O tângulo é no interior e o obtusângulo é fora do triângulo que forma o ortocentro. Sempre isso aí, sempre. Então toda vez que falar no ortocentro, se for no triângulo, o tângulo, o ortocentro vai dar no interior. Se for um ângulo obtuso no triângulo obtusângulo, sempre o ortocentro vai dar fora dele. Então, primeiro e segundo estão corretas. Já daria para eliminar qual alternativa? Letra B dá para eliminar, todas são falsas. Letra C, apenas a afirmativa 1 é correta, está fora. Letra D, apenas a 2 é correta, está fora. Apenas 1 e 3 são corretas. 1 e 2 são corretas também. Então, daria para eliminar todos, seria a letra A. Então, o terceiro item, ó. Em um triângulo retângulo, o ortocentro coincide com um dos seus vértices? Sim. Ó, o triângulo retângulo, gente, lembra aí, ó, a altura dele, e já a altura dele, ó, tá aqui,
E já a altura dele também, a altura dele vai ser os dois catetos que nós temos. E o outro vai ter aqui, ó. Então, ó, o ortocentro coincide com um dos vértices. Sempre vai ser no ângulo reto. Então, o 3 está correto. Então, alternativa correta, letra A de amor. Agora nós vamos para a última questão, que vai ser a quinta. Vamos lá, quinta questão e última. Ó, na quinta questão ele fala aqui, ó, no triângulo ABC, em que A é 80, C é 40, e a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos A e B é. Veja bem a situação, gente, ó. No triângulo ABC, o ângulo A é 80 graus, o ângulo C é 40 graus. Beleza? Ó? O ângulo A é 80, o ângulo C é 40 graus. A medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos A e B são. Então, veja bem, ó, você vai ter um triângulo igual E, ó. Vamos botar um triângulo E, aleatoriamente, vou chamar de A, B e C. Ele me disse que o ângulo A vale quanto? Vale 80. Vou puxar bem para cá, ó, vale 80 graus. O ângulo C vale quanto? O ângulo C bem aqui, ó, vale quanto? 40 graus. Já dá para descobrir o ângulo C. Dá ou não dá? O ângulo B, aliás. Dá ou não dá? E a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Ó, esse ângulozinho aqui nós já fizemos, vai dar quanto? 80 graus. Esse ângulo aqui nós já fizemos, vai dar quanto? 40 graus. 40 mais, ó, 40 mais 80 mais o ângulo B tem que dar quanto? 180, né? Ó, vou descobrir esse ângulozinho aqui, ó. Então, o ângulo B vai dar 180 menos e vai dar 120. Então, o ângulo B vai dar quanto? 60 graus. Então, esse ângulo B vai dar 60 graus. Beleza, os três ângulos. Ele diz mais aí, ó. A medida do ângulo agudo formado pela bissetriz do ângulo A e B. Bissetriz é o segmento de reta e divide o ângulo ao meio. Você vai traçar a reta e divide aqui, ó, o ângulo A ao meio e o outro ângulo B ao meio, ó. Ele quer saber qual é a medida desse ângulozinho bem aqui, ó. É do ângulo agudo que ele quer saber, a medida do X. Pronto. Então, ó, veja só comigo. Se aqui é 80 e aqui é bissetriz, esse segmento aqui vai dar quanto? Vai dar 40 graus. Não vai dar 40 esse pedacinho aqui? Ó, se o ângulo A todinho é 80, então esse ângulozinho aqui vai dar quanto? 40 graus. Se aqui todinho é 60, esse aqui vai dar quanto? 30 graus. Não é 30 graus? Vamos descobrir esse ângulo X aqui. Ele pediu a medida do ângulo agudo, não foi isso? Ó, do ângulo agudo. Então, vamos ver se esse X aqui vai ser agudo. Então, se eu somar X mais 30 mais 40, vai dar quanto? 180. X vai dar quanto? 180 menos 70. X aqui vai dar quanto? Vai dar 110. Então, a medida desse ângulo é 110. 110, gente. 110 graus. Ele é agudo ou é obtuso? 110. Então, obtuso. Ele passou de 90. Então, 110 passou 90, é um obtuso. Então, ele pediu o ângulo agudo. Então, o agudo vai ser quanto? Vai ser o 70. E falta para 180. Esse aqui é 110, ó. 110, esse aqui vai dar quanto? 70 graus. E a soma tem que dar 180, ó. Então, o ângulo agudo vai dar quanto? 70 graus. E vai dar letra C. Beleza? Então, você vai descobrir o ângulo das bissetrizes do ângulo B e do ângulo A. O ângulo A é 80, então a bissetriz, esse lado aqui vai ser 40, e vai ser 40. E é 60, eu descobri, né? 60, então vai dar 30 e 30, tá? E 30, ó. Então, o ângulo da bissetriz está bem aqui, ó. Eu encontrei esse ângulo de dentro. Eu pegar o X mais 30 mais 40 vai dar 180. Eu achei o X é 110, mas 110 não é agudo, é obtuso. Então, o ângulo agudo vai ser o outro, que é o 70. Beleza? Então tá aí, gente. Então, eu queria que vocês tentassem fazer essas outras questões aí, ó, desenvolvendo a habilidade e complementar. Qualquer dúvida, estarei à disposição, viu? E para resolução, tirar dúvida de vocês sobre essas questões de geometria, beleza? Tentem fazer, pratiquem essas atividades, que é de grande importância para vocês, tanto agora como no futuro, para outros conteúdos, e vocês vão trabalhar também, que vai ser a questão de geometria espacial, beleza, gente? Um abraço para todos vocês. Nossa aula vai ficar por aí e até a próxima. Beijo. Tchau, gente.